Fala turma, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fabrício Stagliano, sou analista de investimentos CNPI, tá? Autor do método Bull Bear, né? Método operacional Bull Bear. E o que acontece, turma? Eu tenho, na verdade, gravei aí, tem um curso, né, do método Bull Bear. Esse treinamento faz parte desse curso, né? Para quem, então tudo começou da seguinte forma: fizemos um treinamento inicial do Bull Bear, né? Que é um treinamento que envolve um método operacional. Então, para você operar, você segue algumas diretrizes, né? Baseado na análise gráfica, tá? Agora, o que eu percebi, né, turma? Tem muitas pessoas começando, muitas pessoas oriundas de Forex, por exemplo, né? Muitas pessoas que ainda não conhecem o básico, tá, turma? Não conhecem o básico do mercado financeiro, do mercado de investimentos, do mercado de trade de uma maneira geral, né? Então, minha ideia é justamente levar nessa aula de introdução, levar esse básico, tá? Ensinar desde o básico, tentar ensinar o mais básico possível até nivelar todos numa condição que dê para fazer, né, que consiga fazer o treinamento full, o treinamento do Bull Bear, tá? Então essa aula é justamente para nivelar. Então alguns conhecem um pouco já de análise gráfica, veio do Forex, por exemplo, né? Mas não sabe nada de regra de bolsa local. Outros conhecem um pouco da bolsa, talvez a parte de ações, mas não conhece nada do mercado futuro. Então a gente vai tentar com esse curso justamente nivelar a galera para todos ficarem num padrão interessante, tá? Tô aqui meio de lado, mas o mais importante vai ser a tela, né, que eu vou compartilhar com vocês, tá? A minha tela. E eu quero fazer uma coisa diferente, turma. Vou fazer esse curso utilizando muito o Google, tá? A ferramenta Google. Por quê, turma? Porque muitas das pesquisas que eu vou fazer, e vocês vão dar uma olhada nos sites que eu vou entrar, eles são sites que você pode entrar também quando você ficar com dúvida aí na sua casa, né? Na sua casa, no seu trabalho, enfim, da onde você estiver operando. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente vai avançar um pouco mais, quando a gente estiver um pouco mais à frente nesse treinamento, você vai falar, tá, eu sei o que é uma ação, entendi, mas o que é mesmo uma ação ON? Né? Eu vou digitar no Google ação ON e vou mostrar para vocês quais sites interessantes para a gente buscar. Claro, o site da Bolsa, né, vai ser uma boa ferramenta de busca, tá? Mas além dele existem outros sites interessantes também que a gente pode trabalhar. Então tudo isso a gente vai conversar durante o curso aqui. Eu não sei exatamente quantas horas, né, teremos de curso ao todo, né? Eu tentei fazer mais ou menos uma programação aqui, mas não dá para saber, né, exatamente quanto tempo que a gente vai demorar nesse curso, que tem aquele viés de bate-papo, né? Quem já me conhece, quem conhece meu trabalho, sabe que eu tenho as certificações de analista, né, pela APMEC, regulamentado pela CVM, Banco Central, tudo certinho. Mas minha proposta sempre foi tentar levar conhecimento para justamente quem não conhece nada, né? Atendo todos da mesma forma, mas a minha ideia é ensinar quem não conhece, quem está começando, né? Falar a linguagem de quem está começando. É uma proposta talvez tão difícil quanto falar a linguagem de um executivo, né? Você responder para, sei lá, um presidente de algum grande fundo, o dono, o gestor de um grande fundo, né? O presidente de uma mega instituição, numa reunião executiva ali, que você tem que falar termos técnicos de investimento, talvez seja proporcionalmente igual, né? O nível de dificuldade, porque quando você aprende sobre o mercado, você já aprende com termos técnicos, termos difíceis, né? Alguns dizem até que é uma estratégia justamente do mercado para dificultar o entendimento do pequeno, né? Do pequeno investidor. E o pequeno investidor não é porque tem pouco dinheiro que ele é pequeno, mas de quem ainda não tem esse conhecimento, quem não tem a cultura, quem não está envolvido
no sistema todo, né? Então o cara não está envolvido, é interessante para algumas instituições que ele demore para se envolver, que ele não conheça tanto, né? Se você tem a possibilidade hoje de ter um produto, você tem a possibilidade de investir, por exemplo, no Tesouro Direto, onde vai te pagar X% ao mês. Mas o banco pode te oferecer isso pagando dentro de um fundo de investimento, numa coisa um pouco diferente, pagando menos, né? Para que o banco vai querer te ensinar como investir no que você vai ganhar mais, sendo que ele vai poder morder aquele percentual dele, né? Agora você pensa nisso em grande escala, tá? Não é teoria da conspiração não, tá, turma? Mas é algo que vale a pena a gente refletir, né? Às vezes todas essas termologias, né, o mercado sendo difícil, pouco atrativo, você fala, eu vou deixar ali na mão ali do gerente mesmo, na mão do fundo, do administrador do fundo, do gestor do fundo, ele vai tomar conta ali, eu recebo o meu aqui, pronto, né? Então tem muita coisa que a gente se aprofunda mais e descobre que pode ganhar muito mais, mas eu acho que falta um pouco esse trabalho, que é a minha ideia de falar a linguagem do que o cara precisa ouvir ali, tá? A linguagem simples, né? Eu acho que tem o mesmo nível de dificuldade, sim, porque eu acho muito mais difícil conversar de mercado de investimentos com os meus pais, por exemplo, que não entendem tanto, né? Com a minha mãe, que entende pouco, muito mais difícil do que conversar com alguém que entende muito e você tem que falar em linguagens aí técnicas e tudo mais, né? Então fica muito mais fácil você explicar numa linguagem não técnica do que numa linguagem técnica, né? Tem coisas, na verdade, que a gente fala, pô, às vezes você está falando, como é que eu vou falar, né? Você está falando coisas sobre o mercado, o mercado está numa região de suporte, de resistência, você não sabe nem como falar isso num nível, sem ser pela parte técnica, sabe? Você não consegue nem falar isso de uma maneira, é difícil, né? Você falar isso de uma maneira simples, né? Então isso acontece bastante, tá? Por isso que é uma dificuldade, às vezes, de fazer um curso introdutório, né? Dificuldade também em falar o simples de uma maneira simples e direta e precisa e eficiente. O nosso curso, turma, a minha proposta também sempre foi fazer um curso, tentar voltar ao máximo na prática, tá? Teorias a gente tem bastante, né? O pessoal vem atrás de mim aí, pô, Fabrício, queria entender melhor de onde veio o Fibonacci. Vou mandar para ele ali a parte teórica, quero saber sobre o candle, plantação de arroz e tal, como é que surgiu, porque eu tenho que fazer um trabalho da faculdade, sei lá, legal. Mas eu acho que na prática, no dia a dia, para o trader o que importa é a prática, como funciona, né? Como operar ali na prática, e essa é a nossa proposta. Essa é a proposta do treinamento, tá? Ser direto ao ponto, né? O máximo de precisão, o máximo possível, tá, turma? Nessa linha aí de ir direto ao ponto, ir direto ao assunto. Tá bom, turma? Legal? Então falamos aí, falei que vamos falar sobre o Google como ferramenta, vamos usar bastante, tá, turma? Agora, algumas coisas que a gente que a gente vai começar a falar então, né? É o seguinte, turminha, vamos lá. Introdução ao mercado. Primeiramente, né, turma, o que como que a gente começa a conhecer esse mercado? Acredito que o mais fácil para a gente entender sobre esse mercado é começar a falar do mercado de ações, tá? O que é o mercado de ações? O que é uma ação, né, turma? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela agora aqui, ó, e a gente vai ficar 100% na tela, daqui a pouco eu volto para vocês verem minha cara feia aqui também, tá? Mas eu vou deixar na tela aqui para vocês, turminha. Ó, é o seguinte, tem alguns sites aqui que a gente já abriu, legal. Vamos lá. Mercado de ações, turma. Se você pegar uma definição no Google, eu vou entrar aqui, ó, melhor, para começar a brincadeira. Pode.org. Tá. Ações. Ação.
eu quero falar para vocês, turma, pegar uma definição aqui de ações, né? Também chamadas simplesmente de papéis, são as parcelas que compõem o capital social de uma empresa, ou seja, são as unidades de giro emitidas por sociedade anônima. Enfim, turma, vamos supor aqui, ó, que você tem um amigo que é dono daquele barzinho da esquina, que você acha bacana, e aquele cara tá ganhando dinheiro com aquilo, né? Você fala, pô, eu gostaria de ter uma parte desse barzinho, né? Eu gostaria de poder ser acionista desse barzinho. O que acontece, turma, no mercado? Quando você tem uma empresa, você vê um Itaú, né, uma Petrobras, você pode ser acionista dessa Itaú, dessa Petrobras, né? Se você é acionista do Itaú, se você é acionista da Petrobras, proporcionalmente à sua quantidade de ações, você terá os direitos envolvidos nessa proporção de ação. Então a ação nada mais é, trocando em miúdos, turma, que um pedacinho da empresa, né? Um pedacinho da empresa. Então eu tenho uma ação da Petrobras, eu tenho um pedacinho dela, tá? Falando de uma maneira simples, eu tenho um pedacinho da Petrobras. Legal, eu compro uma ação da Petrobras por um determinado valor. E o que faz ela subir ou cair? Né, turma? O que eu ganho de fato quando eu compro uma ação? Então no mercado, turma, como é que ele funciona? Né? Olha aqui, ó. Você tem uma ação, e isso aqui do lado esquerdo são ações, depois eu vou falar sobre tudo isso, mas eu vou colocar aqui, ó. Então, uma tela cheia de informação, hein, turminha? Mas vocês vão entender tudo isso aqui em breve, tá? Quanto está uma ação da Petrobras hoje, na hora que esse vídeo está sendo gravado? R$ 24,71. R$ 24,71, tá? R$ 24,71 é o preço de uma ação da Petrobras. Legal? Aí eu venho aqui e faço o seguinte, legal, então com R$ 24 eu consigo comprar uma ação? Consegue. Né? Você vai pagar R$ 24,71 mais os custos de emolumentos e corretagem. Então anote aí, para você negociar uma ação, você tem que pagar emolumentos e corretagem. Corretagem para sua corretora, que você negociou, que você comprou a ação, e emolumentos para a bolsa, tá? Aonde são negociadas as ações? Né? A diferença de você comprar o barzinho, uma parte do barzinho da esquina, e você comprar uma ação, é que o barzinho você vai negociar direto com o dono, tá? E a ação você vai comprar na B3, né? Antigamente tínhamos a Bovespa, que negociava ações. Tínhamos a BMF, que negociava contratos futuros, né? E a CETIP, que faz a parte de renda fixa. Hoje em dia só temos uma para fazer as três coisas, que é a B3, né? Bolsa Brasil Balcão, não é isso? Então, que é a B3, justamente a junção dessas três empresas, né, turma? Então, a Petrobras, ela vai ser negociada na bolsa. É a mesma coisa que o dono desse barzinho da esquina, além de você querer comprar uma parte desse bar, né, tem um outro amigo seu que quer comprar também mais um outro, e alguém que já tá, né, que já tem uma parte dele, quer vender. Para isso tudo ser organizado, você tem a bolsa, justamente para fazer essas negociações, para intermediar essas negociações entre interessados em comprar e interessados em vender, né? Então, para isso eu vou falar que é feito na banca de jornal, tá, turma? Então, a ação, né, desse barzinho da esquina que você quer comprar, que outro quer vender, que outro quer comprar e que outro quer vender, é negociado na banca de jornal, porque senão o dono não dá conta, né, turma? O dono tem que comprar essa, vender aquela, e aí você tem uma coisa que é um preço mais justo, tá? Por que um preço mais justo, turma? Porque você só consegue comprar, você tem uma fila no mercado, eu vou mostrar daqui a pouco, você só consegue comprar uma ação pelo preço
do melhor vendedor. Você só consegue vender pelo preço do melhor comprador. O que é isso, Fabrício? Vamos mostrar aqui agora, turminha. Vamos mostrar aqui agora. Espera aí, vamos anotando tudo que a gente falou, hein? Falamos sobre ação, sobre emolumento, sobre corretagem. Tem mais, tá, turma? Ó, isso aqui é um livro de ofertas. Eu vou colocar ele bem grandão na tela, turminha. Estão vendo aqui, ó? Livro de ofertas. O mercado está fechado agora, tá, turma? Então, estamos agora com o mercado fechado, tá? Mas como que ele funciona, turma? Esse livro de ofertas, ele sempre vai respeitar uma fila, tá? Uma fila. Do lado esquerdo você tem os compradores e do lado direito os vendedores. Então, voltando, ação Petrobras, eu tenho do lado direito todo mundo que quer comprar Petrobras e do lado esquerdo todo mundo que quer vender Petrobras. Tá, turma? Então tem um cara aqui, ó, iCap, querendo comprar Petrobras a 24,71. XP querendo comprar Petrobras a 24,70. Agora tá negociando aqui, ó. Você tem a iCap agora comprando a 24,70 e você tem a iCap vendendo, ela mesma, né? Alguém na mesma corretora vendendo 2 quilos, né? 2.000 ações a 24,72. Estão vendo aqui, né, turminha? Tá claro aqui o gráfico? Certo, turma? Estão vendo bem aí? Os preços em cima, ó. Deixa eu dar um pause aqui só para continuar. Só um minutinho, turminha.